exame de certificação da Microsoft 70480, o objetivo dele é certificar o profissional nos conhecimentos de HTML5, CSS e JavaScript. Isso incluindo todas as funcionalidades novas do HTML5 e CSS3, além da maior integração com o JavaScript através das APIs do HTML5. O material oficial vem sempre exemplificado com o uso do Visual Studio 2012, mas obviamente a gente pode utilizar qualquer IDE que achar ideal, né? Cada pessoa tem a sua preferência. Eu particularmente gosto muito do Visual Studio, acho que é uma das melhores ferramentas de programação que existem. O bom agora é que existem opções multiplataforma, né? Então eu estou usando uma VM e o meu host é o Debian. É um pouco lento, então nem sempre eu vou usar o Visual Studio. Mas existe o VS Code hoje que roda no Linux e é muito bom também. Algumas vezes, ou a maioria das vezes, eu irei usá-lo. Na seção de livros recomendados do blog, eu vou deixar um link para quem quiser adquirir os livros pela Amazon do material oficial da Microsoft Press, e outros que eu também achei bem interessantes. Eu cheguei a consultar praticamente todos e são livros muito bons que eu recomendo. Tem também uma seção de links com vários sites que eu tenho consultado com o tempo para manter atualizado com relação às mudanças do HTML5. Sobre a prova. Atualmente, de acordo com o site oficial da Microsoft, a prova está dividida em 4 módulos. Primeiro, implementar e manipular estruturas de documentos e objetos, 24% da prova. Implementar fluxo de programa, 25% da prova. Acessar e proteger dados, 26% da prova. E usar CSS em aplicativos, 25% da prova. Primeira parte é para testar o conhecimento do profissional com relação a como criar uma estrutura de documento HTML5, saber aplicar o básico do CSS, saber interagir com as APIs do HTML5, algumas questões mais básicas do JavaScript, como escopo de variáveis, objetos e etc. No segundo bloco, o foco maior é no controle de fluxos de programa do JavaScript, né, com JavaScript. Laços, exceções, procedimentos, né, funções, webworkers, retorno de chamada, entra o Ajax, enfim, todas essas questões mais programáticas. O terceiro bloco ele visa mais os pontos de segurança, né? Validação do formulário, entrada de dados e apresentação de dados também, como você enviar através de serialização, né? Dados para o servidor, como receber esses dados e deserializar, transformando em objetos de volta, enfim, trabalhar com o tráfego, todas essas questões. O último bloco é mais voltado à implementação do CSS3, interagindo com o HTML5 para a criação de layouts responsivos, animações, utilizando o JavaScript, aí onde entra o Canvas, o SVG, etc. Criar layouts responsivos e ricos, né, interfaces ricas. HTML é um acrônimo na língua inglesa para a linguagem de marcação de hipertexto. Derivou-se do SGML, que foi a primeira linguagem criada para, na verdade, GML foi a primeira, SGML já foi uma melhoria da GML, que foram as primeiras linguagens criadas para marcação de hipertexto na rede. A partir do SGML, uma mais específica para apresentação de hipertexto e mídias foi o Hightime. Então, unindo o SGML, que acabou sendo o pai de todos, o Odin das linguagens de marcação, com essa evolução mais específica para a web de texto e mídia, que é o Hightime, foi criado o HTML. A primeira padronização foi feita pelo IETF em 1993, e eles continuaram assumindo os padrões do HTML até a versão 2, até o ano de 96.
A partir daí, o W3C assumiu a padronização e a divulgação dos documentos de HTML, das especificações de HTML, e continuou com a versão 3 em diante. Isso até eles trabalharam sozinhos nisso, né, até por volta dos anos 2000, por aí assim. E nessa época o ISO e o IEC juntos estabeleceram o HTML do W3C como um padrão internacional também. E depois, quando foi em 2008 aproximadamente, o W3C, sentindo a necessidade da crescente necessidade da web semântica, né, e a necessidade de todos os desenvolvedores com a web 2.0 e tudo mais, eles começaram a trabalhar no padrão da próxima versão do HTML, que seria o HTML5. Em paralelo a isso, o pessoal do Opera também já vinha desenvolvendo alguma coisa em relação a isso. E então eles resolveram se unir. Mais uma vez o W3C assumiu a padronização e então eles criaram um HTML5 que ainda não é um padrão fechado. O HTML5 é um padrão ainda em desenvolvimento, mas está praticamente pronto. Bem, antes do HTML5, alguns outros padrões foram sendo disseminados, né, criados e estabelecidos para tentar suprir as necessidades de semântica e de dinamismo do HTML. Uma dessas é o DHTML. O DHTML veio junto com uma evolução do DOM, não é necessariamente um padrão, na verdade ele não é um padrão. O foco do DHTML é dinamizar ainda mais a página com o uso de JavaScript manipulando os objetos do DOM, Document Object Model. E então foi onde começou a crescer muito o uso do JavaScript e do CSS. Também tem o XHTML. Ele tinha um fundamento mais semântico, esse sim é um padrão. Existem as três versões de XHTML, assim como existem as 3 versões do HTML4. E ele exige que o documento ele tenha o bom formato, né? Seja um documento bem formado, como no XML, ou seja, tags de abertura sejam acompanhadas de tag de fechamento, que exista um tipo de documento bem definido. Ele permite que o desenvolvedor crie as suas tags desde que elas façam parte do XSD próprio, né? Da definição de documento e da estrutura do arquivo. Enfim, a ideia era tornar o HTML mais prático, né, para a apresentação de dados e dados personalizados. Ao contrário do que se pensa, hipertexto não é uma palavra do inglês. Assim como em várias áreas da ciência, o hipertexto veio da união, né, de vocábulos gregos e latinos. O hipergrego e o textus latino. Hiper significa sobre ou além de. E textus é um texto escrito, uma narrativa escrita. Ou material, tecido, né? E deriva do verbo texere, que significa tecer. Ou seja, hipertextus, criar algo, narrar algo, escrever algo além dele mesmo. Então, essa questão etimológica é interessante para a gente compreender o sentido das coisas. E hipertexto é o coração do HTML, o motivo pelo qual o HTML foi criado. Ou seja, quando se cria um documento HTML, a ideia é que esse documento possa ir além dele mesmo, né? Ser linkado com outras mídias, com outros documentos, ou a áreas dentro dele existam definições e links para áreas específicas dentro dele mesmo. Ou seja, o hipertexto vai do micro ao macro. Web semântica é uma realidade hoje em dia na qual nós não podemos fugir. E é muito perigoso a gente ignorar isso. Por quê? Hoje a web está atingindo todos os dispositivos, todos os acessórios e todo mundo também, né? Então, se você faz uma página que você acha, nossa, super página, toda colorida, cheio de animações e tal, mas o conteúdo não é acessível para qualquer dispositivo,
Por exemplo, na época que era uma grande moda criar páginas em Flash, alguns navegadores não conseguiriam renderizar direito, ou alguns outros dispositivos, né? E a web semântica, ela veio para suprir essa carência. Quando outros dispositivos, além dos navegadores tradicionais, poderão acessar aquele conteúdo, poderão compreender aquele conteúdo, e o conteúdo em si faz sentido de existir, ou seja, cada parte daquele conteúdo está onde deveria estar e tratando do que deveria tratar. Quer dizer, um parágrafo é definido pelas tags de parágrafo e ele é um parágrafo. Uma imagem representa uma imagem, não um filme, não um arquivo de som ou um texto. Então, todos os dispositivos poderão detectar que aquele conteúdo é de um tipo específico e o que ele contém realmente faz parte do que ele se propõe a ser, né? Outro detalhe é a acessibilidade. Não só os navegadores comuns, os dispositivos móveis, mas também leitores de tela e outros aparelhos para auxiliar a interação de deficientes físicos à web, ao conteúdo que você está disponibilizando na sua página. Quer dizer, se você utilizar os princípios da web semântica para desenvolver o seu site, os leitores de tela para cegos poderão ter acesso àquilo corretamente. Arquivos de web carregados em dispositivos para criar mídias acessíveis automaticamente, não sei, como de repente escrever em braille, algum aparelho que consiga criar uma superfície em braille, ou outras acessibilidades. Quando o documento obedece aos princípios da semântica, todos os dispositivos que trabalham com isso, e hoje não é mais só uma tendência, está se tornando uma realidade, né? Tudo está sendo construído nesse sentido. Eles vão conseguir ler o seu documento corretamente, como um navegador comum faria, e vão conseguir interpretar aquilo. Outra questão, motores de busca. Eles vão saber o que buscar, onde buscar, se a sua página realmente trata do tema que está sendo pesquisado, a relevância que tem aquele tema dentro da sua página e a classificação dele, né? Isso tudo faz parte da web semântica, não só isso, mas é uma parte importante, são as partes mais importantes talvez, e que precisam ser bem compreendidas, porque todo o HTML5 está sendo desenvolvido com foco na web semântica. O principal motivo da nova versão do HTML5 é a web semântica. Tableless, literalmente um layout sem tabelas. A partir do HTML4, quando o CSS começou a se estabelecer e se tornar popular, os layouts que antes eram criados com tabelas foram dando espaço a uma criação mais semântica das páginas, separando o HTML para o conteúdo e o CSS para a formatação, né, para a apresentação. Antes disso, se usava muito tabela para construir o layout, sabe? Linhas e colunas de tabelas para definir o menu, colunas internas para definir o conteúdo, as barras laterais e linhas para rodapé. Isso era um problema, não só porque deixava mais lento a renderização do conteúdo para os navegadores, como também causava algumas diferenças de layout nos navegadores. Era preciso bastante trabalho, incluindo essas gambiarras, né, de usar imagens de 1 pixel para poder ajustar um tamanho e um espaçamento em alguma coluna de tabela ou algum conteúdo em si. Era uma das gambiarras que se usava quando se trabalhava muito com layout em tabela. Infelizmente, na época era o que se tinha para tentar deixar as coisas mais ajustáveis, né? Fazer o quê? Mas era um erro, até semântico, porque tabela é um recurso que você tem para apresentar dados tabulares, não é para formatar layout. Então, com o avanço do CSS, essa cultura foi sendo abandonada. Infelizmente, de vez em quando a gente encontra algumas coisas antigas por aí, não atualizadas, né? Ou alguém que, enfim, por uma questão de, sei lá por quê, resolve fazer ainda, mas é completamente condenável, não seria um documento válido. Depois a gente vai passar
pelos validadores do W3C para a gente dar uma olhada e ver como criar documentos que sejam válidos, HTML5. E, enfim, um layout com tabela é um documento inválido, semanticamente errado e até condenável, né? Impossível de se usar layout com tabelas em HTML5. Como a gente já sabe, já vem falado, o HTML é destinado a criar o conteúdo das páginas. Ele não é feito para formatar uma página, né? Cuidar da apresentação. E, obviamente, completamente impossível de fazer dinâmicas com HTML. Até o começo da versão 4, se usava muito ainda a formatação ou a estilização do conteúdo dentro do HTML mesmo. Existiam atributos de tags como font color, font size, widget para formatar o conteúdo. Isso no HTML5 acabou definitivamente. No HTML4, na definição do documento strict, também já não era possível. A gente vai ver depois os tipos de documento HTML, XHTML e ver o que era possível fazer com cada um. Mas agora, no HTML5, definitivamente isso não acontece mais. HTML é apenas para a apresentação do conteúdo. O CSS, sim, é o que vai cuidar da formatação, né? A apresentação estilística ou artística da página. Formatos, tamanhos, cores, posições, etc. Desse conjunto das 3 linguagens para a web básicas, né, o JavaScript é a que cuida da dinâmica, né, da funcionalidade. É a linguagem de programação em si que vai rodar do lado do cliente e do servidor também, atualmente, mas fundamentalmente do lado do cliente, que vai gerar dinamismo à sua página, vai criar validações, vai interagir de forma assíncrona com o servidor, etc. Então, HTML é a linguagem para marcação e definição do conteúdo. CSS é para a formatação, a apresentação, e JavaScript a dinâmica, a parte funcional da sua página. Atualmente todos os navegadores suportam em grande parte o HTML5, não 100% do HTML5, até porque é um padrão em desenvolvimento ainda, embora bastante avançado. E nem todos suportam tudo. Um bom jeito da gente fazer testes e cuidar para que a nossa página seja corretamente vista, né, renderizada por todos os navegadores, é usar ferramentas como a html5test.com, o findmebyip.com e, enfim, testar pessoalmente também, né, abrir todos os navegadores que você puder e testando a sua página em todos eles. Existem alguns plugins de JavaScript e CSS para ajudar a fazer com que os navegadores interpretem corretamente a página HTML5. 2 deles muito populares e muito bons são o Modernize e o HTML5 A gente, com o decorrer dos estudos, vamos acabar usando alguns deles para fazer testes, né, dos navegadores mais antigos. A ideia aqui era apenas trazer uma introdução sobre o ambiente, né, de estudo, sobre do que se trata em si, e não informações mais técnicas. Toda essa parte histórica não fazem parte da prova. Então, enfim, apenas questões de curiosidade mesmo para a gente saber do que está tratando. Para o estudo mesmo do material, eu pretendo desenvolver 3 projetos. Primeiro, mais focado em HTML5 e CSS3, que é o que a gente começa agora. Depois, mais focado com JavaScript, toda a interação com o usuário e manipulação de elementos do DOM. E o terceiro, explorando ainda mais as APIs do HTML5 e as APIs de dados também, né? Como trabalhar com dados e interagir com essas informações. Nossa próxima etapa será começar o projeto em si, onde a gente vai falar sobre doctype, sobre os tipos de documento, escrever já o nosso documento inicial com a estrutura básica do HTML, usando as tags HTML, head, title, meta, link, script, base, body, etc.